Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando aqui mais uma coluna ao vivo, aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde. A gente está começando, né, primeiro programa da tarde da nossa programação, dessa quarta-feira. Eu queria, antes de entrar no nosso tema, sempre lembrar para você se inscrever no canal, para você contribuir conosco também, sendo membro assinante da Causa Operária TV, mandando seu superchat e também compartilhando nosso link 24 horas, compartilhando aí nosso programa que estará na playlist do canal. Bom, vou falar um pouco hoje sobre o problema das eleições, mais especificamente sobre o problema da política de colaboração de classes da esquerda. Acho que as eleições, elas, na medida que elas foram evoluindo aí, né, com algumas candidaturas do PSOL ganhando muito destaque na imprensa golpista, em particular a candidatura do Guilherme Boulos, trouxe à tona um problema muito importante, né, para a esquerda nacional. Né? A questão da política de colaboração de classes foi, por muito tempo, e ainda é, hoje, um cavalo de batalha por parte da esquerda pequeno-burguesa, principalmente contra o PT. Né? O PT que governou o país por 3 mandatos e meio, né, e levou adiante, obviamente, uma política de colaboração de classes. Né? Eu digo obviamente porque essa sempre foi a política do PT desde o início. Desde quando o PT se formou, as alas majoritárias do PT nunca esconderam de ninguém que o problema era levar uma política de colaboração, uma política reformista para galgar aí posições no Estado, no Estado capitalista, né, por meio das instituições, das eleições, etc. e tal. As prefeituras do PT já haviam, durante todos os anos 90, mostrado que essa era a política, né, na prática, a política de colaboração. Né, apenas para citar alguns exemplos aqui, a começar pela própria prefeitura da Luísa Erundina, da Marta, do Haddad, tudo isso, todas essas prefeituras e outras espalhadas pelo país todo, foram, na prática, uma política de colaboração de classes que, inclusive, permitiu, né, que o PT conseguisse chegar ao governo federal. Isso daí foi um cavalo de batalha por parte da esquerda pequeno-burguesa que rompeu com o PT a partir do governo Lula, né, em particular o PSOL. É preciso dizer que, para quem conhecia os políticos que estavam saindo do PT para fundar o PSOL, e para quem conheceu o próprio programa e a ideologia do PSOL, sabia que isso aí não era nada mais, nada menos do que pura demagogia, puro discurso. Que, primeiro que esses políticos estiveram apoiando de maneira integral essa política de colaboração de classes do PT desde os anos 80, até a eleição do próprio Lula, que se elegeu aí tendo como vice um industrial, que era o José Alencar, né? Quer dizer, isso daí eles em nenhum momento se colocaram, né, de uma maneira, se colocaram frontalmente na oposição dessa política, né? E também o próprio PSOL, né, o novo partido, quando foi formado, era também um partido que previa ali, né, retirando o discurso inflamado aqui ou acolá, era fundamentalmente um partido também reformista, também de colaboração de classes. Inclusive, muitos deles ali, na época, falavam o PT das origens, que, na verdade, nada mais era do que essa mesma política de colaboração de classes, só que com esse discurso um pouquinho mais esquerdista, né, só que sem a base popular do PT. Bom, dito isso, muita gente tinha dificuldades de enxergar esse problema do PSOL. E até mesmo dos outros partidos mais ditos radicais, como o PSTU e o PCB, que também, fundamentalmente, levam adiante uma política de colaboração de classes. Mas as eleições desse ano parecem que jogou uma luz sobre esse problema. Né? Em particular, os candidatos principais aí do PSOL, eles todos caíram de cabeça numa política de colaboração. Antes das eleições, já elementos como Guilherme Boulos e Marcelo Freixo já abraçavam aí, estavam de beijos e abraços com setores da direita golpista,
já na prática, uma colaboração de classe defendendo a frente ampla, participando de atos com esses setores e tudo mais. Nas eleições, isso daí ficou escancarado. A imprensa golpista fazendo campanha incessante para a candidatura do Boulos, elegendo o Boulos como nome da esquerda. Qual o interesse da imprensa golpista em decidir qual é o novo nome da imprensa golpista, da esquerda brasileira? Obviamente que o interesse só pode ser o interesse do golpe, né? Porque a direita, a imprensa golpista, não tem nenhum interesse em promover algum nome da esquerda que seja bom para a esquerda, óbvio, né? Nós tivemos o próprio programa do Guilherme Boulos, um programa que eles chamaram de Revolução Solidária, que é o puro creme do reformismo, e assim, não um reformismo com verdadeiras reformas, um reformismo puramente demagógico, né? Nós temos no Rio de Janeiro Marcelo Freixo, que retirou sua candidatura para fazer um apoio tácito aí ao Eduardo Paes, e no segundo turno provou que era esse mesmo o objetivo da sua retirada da candidatura, né? Era apoiar o Paes e Marcelo Freixo e o PT, também PSOL e PT e outros setores da esquerda apoiando um candidato do DEM, do partido que é o herdeiro da ditadura militar, né? Em Fortaleza, eles apoiam um candidato da oligarquia do Ciro Gomes, né? O Sarto, que vamos falar a verdade aqui, um partido, não apenas, no caso do PDT, não é apenas um apoio a um partido burguês, né? O candidato do Ciro Gomes é um candidato que atacou aí durante as eleições a candidata do PT, Luiziane Lins, e a oligarquia dos Ferreira Gomes, todo mundo sabe que que tem uma política aí direitista, de aliança com setores do PSDB, como Tasso Gereissati e tudo mais. E, por fim, o exemplo de Recife, em que, diante da candidatura do PT e do partido golpista e burguês PSB, os setores da Frente Ampla estão se dirigindo aí a apoiar a candidatura do PSB, né? Mostrando que parte também da manobra da Frente Ampla, ou melhor dizendo, o principal da manobra da Frente Ampla é isolar o PT, como a gente vem dizendo. Bom, essa questão da colaboração de classe, portanto, ficou muito clara nas eleições e no segundo turno. Muita gente fala, quer apresentar o Boulos e o PSOL como sendo candidaturas aí radicais, que rompem com a colaboração de classe, etc. e tal. Na realidade, eles têm mostrado que eles são não apenas políticos que defendem a conciliação de classes, como, pior, né, do que o PT, eles têm uma política de colaboração de classes com a direita golpista, que acabou de dar o golpe no país, e, na medida em que o PSOL, Guilherme Boulos, Marcelo Freixo e Companhia Limitada, não tem a base popular que tem o Lula e o PT por conta do Lula, é uma política de colaboração de classes em que o peso da direita e da burguesia sobressai sobre a esquerda. Quer dizer, uma colaboração que coloca a esquerda a reboque da direita e da burguesia. Ao passo que o apoio popular que tinha o PT nos anos do governo Lula e governo Dilma, e até hoje, né, embora seja uma política de colaboração de classes que também deve ser criticada e tudo mais, mas, por esse apoio popular, era uma colaboração de classes que acabava que obrigava a burguesia a ceder muito mais, a ceder para a esquerda, né, por conta disso daí, né? Então, isso daí resultou nas limitadas, mas, sim, nas políticas de reformas durante o governo do PT, que a burguesia fez questão de acabar com o golpe de Estado. Então, eu acho que as eleições estão mostrando aí uma lição importante. A política, né, o discurso contra a colaboração de classes feito pelo PSOL, na verdade, não era nada mais que discurso. Eles têm uma política tão reformista, tão de colaboração de classes, tão direitista quanto aqueles que eles criticavam anteriormente, né? Ou, melhor dizendo, mais direitista do que aquilo que eles criticavam no PT, por conta disso que eu expliquei. Bom, é isso.
muito boa tarde para todo mundo. A gente está de volta na coluna ao vivo na quarta-feira que vem. Só para encerrar também, né, para afirmar aqui, o PCO, por essas coisas, o PCO, não só por isso, mas também por isso, o PCO decidiu voto nulo no segundo turno em todas as cidades onde vai ter segundo turno. É isso, muito boa tarde. Fiquem agora com o Panorama Brasil. Até mais, pessoal.